Om Hara, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Otávio Leal, Jampren, e hoje eu vou compartilhar contigo nessa nossa aula semanal. Portanto, agora todas as quartas-feiras, às 19h30, eu vou estar conversando com você que é um buscador do si mesmo. Si mesmo significa na Índia, ou chama-se na Índia, Purusha. Na visão de Mestre Jung, si mesmo é o self também, ou a energia da psique, a alma. Nós encontramos outros nomes também, e muitos dos que estão aqui comigo são buscadores do si mesmo, buscadores de uma vida plena, de uma vida que vale a pena ser vivida, em todas as suas possibilidades. E é isso que eu vou estar conversando hoje. Essas aulas também, todas as quartas-feiras, às 19h30, faz parte de um projeto meu, Otávio Leal Jampren, para que os terapeutas, os estudantes da escola Uma Universidade, que é a minha escola, possam estreitar o contato comigo, por eu viver praticamente na solidão, isolado, muitas vezes, da cidade grande. Hoje mesmo eu estou gravando essa aula para ti. Eu estou aqui na Baixada, eu estou aqui no Guarujá, onde eu resido. Pois bem, eu quero falar hoje sobre os corpos, os nossos corpos sutis, e a partir dessa conversa virá à tona, claro, a visão de chakras, de kundalini, de nadis, de energia, do conceito de ki e de ti, e que eu possa estar passando algo prático para ti, para você, amado e amada irmã. Porque, principalmente no Oriente, nós ocidentais somos lembrados por aqueles que leem muito, que estudam muito, mas que não temos uma prática contínua, seja lá ela do que for, yoga, tai chi, orações contemplativas, meditações zen, ou vipassanas. Muitas vezes falta para nós a prática, até porque nós temos uma influência muito grande da filosofia grega, que é uma filosofia mais ligada ao nosso corpo mental. Então vamos, eu estou aqui em minhas mãos com um dos meus livros que se chama Tantra, da sexualidade à iluminação. Da sexualidade à iluminação. E eu pensei até no momento escrever um subtítulo que era da iluminação à sexualidade, porque é uma via de duas mãos. Descobrir quem você é não necessariamente impede de você ter uma vida ou uma sexualidade ativa. E nesse livro eu falo dos corpos, que é um estudo que os hindus, que os tântricos, que os yogis se basearam muito da sua energia, da sua pesquisa interior para conectar com os mesmos. Então, o primeiro corpo que os hindus tratam chama Annamaya Kosha. Ana é o nosso corpo físico. Até uma pessoa anteriormente me mandou uma pergunta, me desculpe, eu não tenho o nome dela aqui, falando de como ter a prosperidade, e provavelmente eu penso em prosperidade dentro da questão dela, mas material foi o que me veio, a pergunta que me mandaram. Então nós temos um Annamaya Kosha, que é um corpo. Ana significa alimento, Maya, ilusão, e Kosha é o nosso corpo físico. É um corpo de alimento, mas ele é ilusório, porque se paramos de nos alimentar durante 10, 20 anos, esse corpo desaparece. Assim como uma hora ele vai desaparecer. Esse corpo físico, ele basicamente, nós energizamos o mesmo com alimentação, com atividade física e com coisas do mundo. O mestre Osho, ele falava uma coisa interessante, ele falava que nós temos dois animais, dois filósofos e um iluminado em nós mesmos. Então, nós temos no Annamaya Kosha o que o Osho chamava de porco satisfeito. O que é o porco satisfeito? É o Annamaya Kosha. Você dá alimento para o corpo físico, você dá uma televisão, você dá um esporte normalmente de competição, você dá
um circo, você dá aos gladiadores romanos, dá umas férias de vez em quando e alguns trocados, e esse corpo físico ele fica feliz, é o porco satisfeito. Mesmo ele não estando bem, é porque a vida não é só comer, não é só sexo, não é só grana, mas o porco satisfeito com esses elementos, ele está ok. É lógico que o Ana Maia Coxa, ele precisa ser cuidado, apesar de eu entender que existem pessoas, como por exemplo Chico Xavier, Madre Teresa, João de Deus, a Pápade e vários outros mestres que não cuidam do corpo físico, porque a natureza deles é assim. A gente não pode imaginar um Chico Xavier fazendo crossfit, que é um exercício que tem muito aqui no Guarujá, ou musculação, ou karatê, ou kung fu, aikido, que são exercícios que eu faço. Essas pessoas não têm interesse em cuidar do corpo físico. Assim como tem pessoas que cuidam só do corpo físico, da matéria, do dinheiro. Nós vemos muito hoje essa questão da corrupção, da ganância, dessa avidez por ter cada vez mais, comer cada vez mais, aparecer cada vez mais. Tudo isso é o nosso Ana Maia Coxa, que é um corpo, então, que tem que ser cuidado, que tem que ser preservado, que tem que ser olhado, ok? Mas olhar só para ele é o porco satisfeito. Comida, sexo, grana, televisão e tá ótimo. Um dia nós vamos entrar em contato com o nosso Prana Maya Coxa, que é um corpo energético, que são pessoas que já têm mais vontade de, não é só comer, transar e ter dinheiro. As pessoas elas vão querer mais dançar, celebrar, amar e brigar muitas vezes contra uma sociedade que se apresenta. Então é o porco insatisfeito, é aquele que é contestador, que é rebelde, que briga com tudo, mas ele saiu daquela situação de aceitar a vida como é. Esse porco insatisfeito do Prana Maya Coxa, o Prana Maya Coxa é um corpo que é estimulado com exercícios respiratórios. Você tem muito mais vitalidade. Por isso até que nós falamos que o Qigong, o Tai Chi, o Renascimento, que é uma prática que você puxa bastante respiração, ou até a bioenergética, ou técnicas de respiração também, faz com que as pessoas se tornem mais vivas, mais energéticas, mais plenas, ok? Então, porco satisfeito, porco insatisfeito. Porco satisfeito só olha para o corpo. Porco insatisfeito tem tanta energia que às vezes briga com todo mundo, atropela. Mas é importante saber respirar. Eu até escrevi, quer dizer, o José Ângelo Gaiarsa escreveu um livro comigo, que eu disponibilizo para você que tal, tô vendo que tem um monte de gente aqui comigo já. Namastê, Onhara, que é como eu prefiro saudar vocês. Namastê, o Buda saúda o Buda, né? Aquilo que não pode ser tocado, que é o íntimo, que é a alma, saúda a outra alma. Onhara é um cumprimento um pouco mais, não é tão comum na Índia, que significa eu saúdo toda a existência, não só o que tu és, nem o que eu sou, todo o universo. Onhara. E também é Shiva, o criador do yoga, o xamã, o deus dançarino, enfim. Então, o corpo, nesse livro que o Gaiarsa escreveu, e eu complementei porque ele faleceu, eu cito muito a questão de nós sabermos respirar. Hoje tem tantas pessoas com ansiedade, com depressão, e eu vejo muito poucas pessoas falando para lá que você tem que aprender a respirar. Inclusive, a Ananda, outro dia, a Ananda, minha companheira, falou que uma atriz, uma cantora, eu não sei se é a Shakira ou a Lady Gaga, se curou fazendo meditação da depressão, por causa dos efeitos da respiração, creio eu. Respirar fundo, ok? Então, esses dois corpos são os básicos. Existem algumas questões que até estão me trazendo aqui, a participação de vocês, eu agradeço muito. Se vocês quiserem compartilhar com outras pessoas, isso a Diana Prenzina, que é a dona da Humani, falou para mim falar para vocês, compartilhar, que aí isso vai ficando mais para os nossos alunos, para quem busca a si mesmo, enfim, essas aulas. Mas
Nós não precisamos brigar com as coisas superficiais se você quiser ter uma vida plena. Eu adoro, às vezes, um cinema, um jantar fora. Hoje eu não pude andar na praia, porque o tempo aqui tá ruim. É ruim assim, tá chuvoso, né? Não tem bom nem ruim. Mas por que não viver as coisas superficiais? Por que não? Às vezes nós achamos, e isso foi muito bom o contato que eu tive com o Osho, porque o Osho chamava atenção para vivermos as coisas superficiais. Teve uma hora na vida do Osho que ele teve não sei quantos Rolls Royce que as pessoas iam dando de presente para ele. Não que ele quisesse, eu acho isso, porque esse carro é horroroso, mesmo na época ele já era. Mas os discípulos iam dando esses automóveis para ele. E ele, ninguém se ouvia falar do Osho no mundo inteiro. Aí um dia a mídia soube que ele tinha os Rolls Royce. A maior parte da mídia tem essa visão perversa, amarga, de culpar, de atacar. E o Osho ficou super conhecido por ter os Rolls Royce, que era o mundo superficial. Outro dia até eu vi o Satyaprem, que é um mestre que passou muito pelo Osho, falando que para quem teve os ensinamentos do Osho, como eu tive, como ele Satyaprem teve, pouco importa os Rolls Royce do Osho, importa o que ele apontou para nós vivermos, se foi importante ou não, porque o Osho não era um mestre personalista. O Osho não gostava que botasse as mãos no pé dele, que beijasse, que ficasse paparicando também. O Osho tratava as pessoas de igual para igual, não tinha muito assim essa coisa de guru. Ele dizia: você é o guru, você é o iluminado. Eu quero que você chegue aonde eu cheguei. Então, esses são os dois primeiros corpos. O terceiro corpo é o Mano Maya Kosha. Mano Maya Kosha ou Manas Maya Kosha. Manas é o nosso corpo mental, ou seja, eu tenho um corpo mental, mas eu também não sou só a minha mente. Tem pessoas que só estudam, que só dão importância à mente, que só filosofam, pensam, leem, assistem coisas o tempo inteiro. Eu tenho uma mente, mas eu não sou uma mente. E a mente seria quando eu largo o porco satisfeito e o porco insatisfeito. O porco satisfeito aceita tudo como é, o insatisfeito briga contra tudo. É um revolucionário, ele quer mudar o mundo politicamente, às vezes quer mudar o lado de fora, mas não o lado de dentro. E não que isso esteja errado também, enfim, nós temos esses corpos, mas o Manas Maya Kosha é o Sócrates satisfeito. Quem é Sócrates? É o filósofo. O filósofo Sócrates, quando começa a perguntar assim, não pode ser só isso a vida, não pode ser só comer, aceitar um monte de coisa ou brigar com outras, que é o que nós chamamos de atração e aversão. É tão bonitinho isso, né? Porque aquilo me atrai, então aquilo é maravilhoso, é o melhor do mundo. A gente vê isso muito em partido político, né? E em times de futebol. Aquele time é o melhor, aquele partido é o melhor, então eu me atraio por aquilo. E o outro partido ou outro time, eu tenho uma absoluta aversão por aquilo. E as pessoas que são porcos insatisfeitos não percebem o veneno que é isso. Buda fala desse veneno, que é atração e aversão. Tanto a atração exagerada, quanto a aversão exagerada, você sempre vai ser um insatisfeito. Porque nunca vai ter uma polaridade só, tal partido ou tal equipe de futebol, ok? Depois, então, o Manos Maya Kosha é o corpo mental. Você começa a pensar, começa a analisar, começa a se dar conta de que é possível questionar a vida, uma coisa meio sagitariana, começar a observar, começar a pensar, estudar, ter cultura, ter uma mente mais aberta, uma mente mais solta, né? Mais, enfim. Então, o Manos Maya Kosha, quando nós estudamos alguma coisa bacana, livros bons, textos sagrados, não importa de que religião, porque todas elas têm uma coisa bonita, textos poéticos, boa música, tudo isso vai alimentando esse corpo, Manos Maya Kosha, ou Manas Maya Kosha, que é o corpo mental. Eu tenho aqui algumas pessoas, né? Aqui está o querido Milarepa, que daqui a pouco a tua foto vai estar lá, demora um pouco. Milarepa, eu não gosto muito de falar satsang. Satsang, primeiro, dá a impressão que eu estou acima das pessoas.
e que eu sou o detentor da verdade. Eu prefiro falar satsanga. Sanga, porque nós estamos agora uma comunidade conversando, a nossa sanga, como se fala no budismo. A própria monja Koen, o Dogen, eles usam esse termo sanga, porque todos ali têm uma parte, um pedaço do que nós chamaríamos de verdade. Sat é verdade, sanga é o agrupamento de pessoas. Satsang é o encontro com a verdade. E normalmente quem faz o satsang é alguém que se intitula iluminado. E, como você sabe, eu digo que todos os seres são iluminados, menos os que dizem que são. Que se eu chego aqui, olha, eu, Otávio Leal, Jamprem, sou um Buda, sou iluminado, e você não. Mas que espécie de iluminação é essa? Então, eu prefiro sempre o termo Sangha, me dá essa ideia de que todos nós somos uma parte disso. Pois bem, então nós temos um corpo físico, que é o Annamaya Kosha, faz ginástica, se exercita, faz alongamento, tem uma vida com longevidade, com saúde. Eu sinto que o Qigong, o Tai Chi, o Hatha Yoga, as longas caminhadas, uma boa alimentação, preferencialmente uma alimentação que não agrida teu corpo, com coisas que o homem não passou a mão. Tudo isso é cuidar do Annamaya Kosha. Eu não sei se vocês já assistiram um filme que se chama Capitão Fantástico, que tem uma cena onde ele cuida dos filhos dele de um jeito muito único. Tem muita coisa que dá certo, outras não. E uma hora ele leva os filhos numa lanchonete da vida, e uma das filhas nunca tinha visto uma Coca-Cola. E ela fala, o que é essa Coca-Cola? E ele diz, veneno. Eles te dão um veneno para você tomar. Então, isso não quer dizer que às vezes algumas pessoas tomem, mas o Manasmaya Kosha, nós precisamos cuidar desse corpo, com muita dignidade, com muito respeito, com muita atenção. Depois, o Pranamaya Kosha, aprender a respirar. Nós não perdemos esse contato com a respiração. Daí, o universo de pranayamas que o yoga tem. Depois nós temos o Manasmaya Kosha, que é então o terceiro corpo, que é o corpo mental, que é bacana ler muita coisa, estudar muita coisa, enfim. Depois temos o Kama Maya Kosha, que é o corpo daquilo que nós chamamos de desejo. Então lembra, você era o Sócrates insatisfeito, você questiona tudo, porco satisfeito, comida, grana, esportes competitivos, política, a avidez, a avareza, dinheiro. Então, passamos para o segundo corpo, Buda, porco insatisfeito. A vida não pode ser só isso. Ela pode ser isso, mas não só isso. Depois, temos o Manasmaya Kosha, que o Sócrates começa a falar, começa a pensar um pouco mais, né? O Manasmaya Kosha, porco satisfeito. O Prana, porco insatisfeito, briga com tudo. O Manasmaya Kosha é um questionamento, há uma aceitação, para com essa briga de atração e aversão. Aí o Kama Maya Kosha é o corpo do desejo. É o Sócrates insatisfeito. Ele questiona tudo, ou melhor, o Sócrates satisfeito, ele questiona tudo, vai para uma religiosidade, uma espiritualidade, sei lá, começa a fazer pilates, ou fazer um curso, uma faculdade de biologia, de história, busca um relacionamento afetivo legal. Ele não precisa entrar para a questão da espiritualidade, porque a espiritualidade, ela é uma coisa que... religiosidade é um rótulo, né? O Osho já falava isso. É um rótulo que você põe numa garrafa, religião. A espiritualidade é o que está dentro. Então, o Kama Maya Kosha, eu começo a buscar um desejo mais legal, mas às vezes eu entro no desejo de comer açúcar, de usar drogas que não prestam, ou o desejo de ultrapassar os outros. O Carlos Castanhedas fala muito disso no livro Erva do Diabo, que uma pessoa que tem o conhecimento de si mesma, ela já ultrapassou os dois porcos e o Sócrates insatisfeito, ela já está mais consciente das coisas, ela pode usar esse conhecimento para passar perna nos outros. Você vê os líderes mundiais, a maioria são pessoas muito cultas. Elas são pessoas muito cultas, não são bobas, não.
e, e muito estúpidas, porque cavam a própria sepultura, né, a própria cova. Bom, tem uma questão aqui, antes de eu continuar, da Margarete, reclamações, até outro dia me trouxeram essa questão das reclamações, né, que eu não sei quem disse que não pode reclamar. Dentro dessa visão que eu estou colocando hoje, todos são humanos. Então eu já vi Cohen reclamar, o Osho vivia reclamando, porque o corpo-mente do Osho era de Sagitário, então ele era muito exagerado. Quando ele foi preso, ele questionou muito, a Monja Cohen tem uma participação muito ativa contra as injustiças do mundo, dentro da visão dela, que alguns questionam. E pode reclamar de vez em quando, ok, Margarete? Não tem problema, não. Essa é a minha visão. Nós não devemos ser... O mestre Jung, ele dizia assim, eu prefiro ser íntegro a ser bom. Então, seja você mesma. Tem coisas que é passível de uma reclamação. É como o Dalai Lama diz, eu posso ter raiva? Pode, você pode ter raiva, mas não pode ter muita. O problema é que nós paramos muito numa coisa só. Paramos muito numa coisa só. Toda época que é Copa do Mundo, outro dia eu li o Osho falando sobre isso, as pessoas celebram muito na Copa do Mundo, ou no Natal, ou no Carnaval, e parece que alguém tem que falar para nós quando nós devemos celebrar. E o Osho falava que até a nossa própria morte tem que ser celebrada, tem que ser vista de uma forma... Você pode chorar, claro, quando alguém morre, você pode entrar no luto, mas celebra isso também, que essa pessoa viveu o que tinha que ser vivido, não é? Às vezes quando alguém morre, por que a pessoa morreu? Quer dizer, eu penso muito em mim, às vezes com razão, até uma mãe que perde um filho é uma coisa absurda. Triste. Muito triste mesmo. Então, pode reclamar? Pode, não há maiores problemas, desde que não seja muito. Então, o Kama Maya Kosha é o corpo do desejo, né? Freud tratou da ideia de que todos nós desejamos algo. E Freud falou da energia da libido. Então, a maior parte de nós, em alguns momentos da vida, busca o sexo. Quando o sexo ele é mal feito, ele se chama poder, a necessidade de poder. Normalmente, quem não ama, não busca muito poder. Tanto você vê que as pessoas que têm poder nunca demonstram amor uma para as outras, né? Com raríssimas exceções. Raríssimas exceções mesmo. Então, nós temos essa energia da libido do Freud, que ele fala que toda a nossa movimentação é em busca de conquistas amorosas, afetivas, é o nosso Kama Maya Kosha. E Reich, que é um psicoterapeuta que vem lá da Europa, da mesma época de Freud, ele dá o nome dessa energia da libido de orgone, que é uma energia que nos faz viver. Quando eu tenho o impulso dela e eu respiro fundo, uau, vem uma energia maravilhosa de uma vida plena. Esse orgone na Índia chama Kundalini, que é uma serpente enroscada 3,5 vezes na base da coluna. Isso é uma maneira dos indianos falarem, e de uma maneira um pouco mais prática, Kundalini é a nossa energia libidinosa, a nossa energia sexual, que conforme eu vou mexendo com os corpos, se eu fico só no corpo físico a vida inteira, só cuidando do corpo físico, só fazendo exercício, por exemplo, o que é impossível, mas vou imaginar, eu vou cuidar desse corpo físico, minha Kundalini, minha libido, minha energia orgástica fica só no corpo físico. Se eu só estudar, pensar, essa energia, uma parte dessa energia Kundalini vai para o meu corpo mental. Isso, por enquanto, não tem relação com chakras. Digamos que esses corpos eles são etéricos. O único que é físico é esse daqui. É o Ana Maya Kosha. O resto são o que os esotéricos chamam de corpos etéricos. Se eu vivo só indo atrás de desejo, quero isso, quero aquilo, vou comprar aquele outro, e fico alimentando os meus desejos de comida, de grana, disso ou daquilo, automaticamente minha Kundalini vai toda para alimentar esses desejos. Por isso que as pessoas às vezes param na droga, param na corrupção, param no sexo, porque tudo é para alimentar
o próprio desejo, essa obsessão de desejo. Agora, nós temos um corpo que se chama Ananda Maya Kosha, que é exatamente o que o Nisargadatta Maharaj fala, né? A mente cria o abismo, o coração nos ensina a atravessar esse abismo. Quem compartilhou aqui foi o Milarepa. Porque é exatamente isso. Quando esse corpo que é o Ananda Maya Kosha, ele já é um corpo de êxtase. Então, porco satisfeito, comida, grana, esporte, corrupção, ter poder sobre os outros. Porco insatisfeito, briga com tudo, rejeita tudo, combate tudo, acha que ele tem razão. Sócrates satisfeito, tem uma espiritualidade, uma busca pelo si mesmo, uma religião, ou uma vida perto do mato. A religião dele pode ser o nascer e o pôr do sol, ou olhar uma árvore, ou olhar os próprios filhos, mas ele tem um sentido maior. E depois vem o Sócrates insatisfeito. Tá, eu tenho tudo isso, mas falta alguma coisa. Aquilo que a gente chama de plenitude. Plenitude é essa vida plena, que é o que é chamado na Índia de samadhi, iluminação, ou shunyata, uma experiência do vazio. E normalmente os mestres espirituais, eles falam aqui desse chakra, que é o Anahata Chakra, que é uma das manifestações desse corpo que se chama Ananda Maya Kosha. Quando você já busca, ama o próximo como a si mesmo, ou quando você já busca se desapegar das coisas, porque às vezes eu penso que a única função da nossa vida é aprender a desapegar. E você já aprendeu? É uma coisa que talvez seja para a vida inteira, não é? A questão do desapego. É como se a vida fosse uma universidade onde a matéria principal é o desapego. E talvez isso venha aqui a ideia, a resposta para Daniela, que está me falando. Então um mestre espiritual, que é o Buda, que é acima do Sócrates insatisfeito, do filósofo, ele não sofre por amor? Alguns sim, alguns não. Eles não têm apego? É claro que tem. É claro que tem. Não existe isso. Eu tive com muitos mestres na minha vida, muitos iluminados, e eu percebo como as pessoas projetam nesse mestre, às vezes o próprio pai. É engraçado isso, né? Que a mesma projeção, o Gasparetto falava muito isso, de como nós projetamos Deus no catolicismo, que é um cara de barba, bravo, vingativo, mas ao mesmo tempo é amoroso, então você não sabe nunca o que ele quer. E às vezes nós projetamos um pai ideal num mestre, que é um cara santo, que não pensa em sexo, que... Existem os santos, que são pessoas muito boas, como o Chico Xavier, por exemplo, como a Madre Teresa, mas que nem sempre alcançaram essa experiência da plenitude. Só eles podem saber se alcançaram ou não. Ser bom é uma coisa, ser iluminado é outra. Tanto que a maior parte dos iluminados que eu conheci, são muito bravos, muito bravos. Na intimidade, nem tanto, mas no trato, eles vão lá e dão uns trancos nos discípulos. Eu lembro das perguntas, uma vez o Osho estava falando sobre iluminação, e uma pessoa perguntou para ele assim: mestre, existe vida no centro da Terra? E o Osho falou, sabe, o Osho ficou meia hora rebaixando a pessoa. Quer dizer, você sentar com o mestre do porte de um Osho, ou do Nisargadatta, ou de um Leonardo Boff, enfim, e perguntar se existe vida no centro da Terra, que diferença vai fazer isso para ti? Compreende? Talvez num outro contexto, ler sobre isso, A Terra é Oca, tem livros, General Shoa, tem JJ Benítez, que eu tive oportunidade de fazer parte de um grupo dele, que a gente procurava ter contatos com seres da Confederação dos Planetas, isso lá na década de 1980, comecinho, 82, 83, 1982, 83. Então, voltando para o Ananda. O Ananda é quando você resolve se amar, quando você resolve amar o próximo, e o próximo não pode ser uma árvore, um animal. O Osho também falava muito isso, que às vezes, se você ama uma vaca, porque na Índia tem a vaca, mas ama de verdade essa vaca, você já chegou no Anahata Chakra, já chegou.
Aí o Milarepa diz aqui que exatamente não, o ego não vai ser. O ego não é polido, não é na iluminação. É o que uma colega, não lembro se era Lourdes, perguntou num outro momento, eu acabei não respondendo, terminar as buscas, né? Terminar as buscas espirituais, reconhecer. Talvez não seja terminar as buscas, talvez seja perceber quem é que busca. Quem é que busca a mim mesmo? Quem é que busca a iluminação? Perceber que quem busca é o nosso corpo mental, é o Manas Maya Kosha. Ele nasceu para buscar as coisas. A mente não pode viver no presente, ela está sempre buscando. Sempre buscando. E quando você identifica que é a mente que busca, deixa ela buscar. Esses dias eu fui procurar um carro com a Nanda, minha companheira, então nós fomos numa loja, aí eles falam um monte de coisa, aí vai em outra e fala um monte de coisa, e é bonitinho, né, porque teve uma loja que eu fui, que eu comprei um carro nessa loja, né, há alguns anos, e eu comprei um carro laranja, porque eu gosto de cor diferente de carro, e como eu moro no Guarujá, por mim, se morasse só em São Paulo, talvez eu nem tivesse carro, mas para cá eu gosto de vir dirigindo. E eu vou e volto toda semana, não é? E aí eu fui comprar um carro no mesmo, eu fui trocar esse carro meu no mesmo lugar aonde eu comprei. E eu falei com o mesmo vendedor. Quando eu comprei o carro, ele falou: olha, o carro laranja não desvaloriza, todo mundo gosta, é maravilhoso, é uma bobagem achar que desvaloriza. Aí agora eu fui vender esse carro para trocar por um outro da mesma marca. Aí a história já é completamente outra. O carro laranja não presta, essa cor ninguém quer, é uma bobagem essa cor. É um carro da Hyundai. Não há por que esconder isso, porque creio que muitas empresas acabam fazendo isso, né? E aí minha mente começou, e será que eu quero esse carro? Porque esse é menor, eu gosto de dirigir carro pequenininho, mas eu carrego o mundo nas costas, então eu preciso de um pouco maior, mas eu quero um carro laranja, mas não tem airbag. Aí eu falei, não precisa de airbag, e a Ananda disse, não, mas você pega muito estrada. Então a nossa mente é completamente maluca. A minha, a tua, é de todos. E ela continua buscando. Hoje eu vinha vindo aqui para a Baixada, e minha mente pensando qual automóvel que eu iria comprar. Ela estava buscando isso, tentando buscar alternativas, por onde que eu vou, qual o caminho. Então, perceber que o nosso corpo mental, o Manas Maya Kosha, é ele que busca. O Ananda Maya Kosha, ele está acima. É quando você busca um êxtase. Sabe essa vida simples, assim, que a gente perdeu? Se você é terapeuta da uma universidade, e você que está aqui comigo, se você puder, passa para os seus terapeutas que estão assistindo, para os terapeutas que estão aqui, que vocês conhecem, para eles escutarem, porque essa aula é para vocês também, terapeutas. Porque quando alguém vai fazer um curso na minha escola, eu digo assim, a minha utopia, não precisa ser a tua, a utopia desse corpo-mente, é que todos os terapeutas formados, nesses cursos loucos, naturopatia, terapeuta quântico, terapeuta tântrico, yoga, que vocês se formem e vão para o meio do mato. Vem morar aqui no Guarujá, vai morar em Visconde Mauá. Tem um monte de terapeutas formados na Humana, em Floripa, né? Porque uma universidade formou muita gente. São 30 anos também, né? 30 anos que a escola tem. Então formou, sabe? Eu penso, esse corpo-mente pensa que o contato com a natureza é fundamental. E a cidade grande, às vezes, nos sufoca. Em termos de chakras, que a Margarete foi para mim comprar carro amarelo. Aí eu não vendo nunca mais, Margarete. Eu acho que eu já tive um carro amarelo. Eu já tive um CrossFox, né, uma coisa assim, que eu tenho mais de 50 anos. Eu estou mais para 60 do que para 50. E nesse exato momento eu tenho 55 anos. Não há por que esconder isso, é uma coisa tão estúpida. E já tive tantos carros, né? Brasília, Voyage, Fusca, por isso que eu acho qualquer carro hoje maravilhoso. Para quem já teve aqueles Escortes antigos, né? Os Passats antigos. Eu andava num Gordini com meu pai. Já tive carro amarelo, sim, era um CrossFox. CrossFox. Então, vamos falar do outro corpo, depois eu vou falar de corpo aberto e fechado, que vocês vão gostar também. Então, não, já vou entrar. O Ananda Maya Kosha é o corpo afetivo. Aí nós temos uma divisão, antes de falar do Buddha e Maya Kosha, que é o corpo da iluminação,
Que é aí que entra uma questão que algumas pessoas falaram comigo na aula passada. Eu já sou um iluminado, certo? Sim e não. Sim, no corpo búdico. Naquilo que tu és, tu já és um Buda. Jesus diz isso, Buda diz isso, Krishna diz isso, Ganga diz isso. Todos os iluminados dizem isso. O nosso ser, ele é o que é. Ele não melhora e nem piora. Mas os outros corpos, nós podemos evoluir, nós podemos cuidar, nós podemos, por exemplo, amadurecer no amor. Compreende? O amor não dá para dizer, eu já sei amar. Será mesmo? Daqui a pouco dá uma reviravolta, pronto, ciúmes, medo, medo de perder, posse. Todos os corpos dá para dar um jeitinho de melhorar, é o que a gente chama de evolução. Eu prefiro chamar de amadurecimento, como uma fruta que tem que amadurecer. E não tem como ela parar de amadurecer. Esse é o processo da fruta. Desde a semente até se tornar uma fruta e até morrer e voltar para a terra. Agora, o que você é, fica. Então, quando o iluminado não faz mais nada, a plenitude é não fazer mais nada. Não, a vida continua. E não tem por que não fazer mais nada. Não tem porquê. Nossa, temos uma moça aqui que está falando de Roma. Eu tive uma moça, eu não consigo nunca enxergar nada aqui. Acho que é uma moça. E tem duas moças aqui muito simpáticas de Roma. Eu tive há pouco tempo na Itália, em Firenze. Nossa, eu viajo tanto. Daqui a pouco eu me lembro o nome da cidade da Itália. Mas conheço Roma, conheço Veneza, conheço Assis, já fiz o caminho de Assis, que é o caminho que São Francisco andou, com o cajado na mão, que eu acho assim, maravilhoso, os passos de São Francisco, que mesmo depois que se iluminou, tirou a roupa, abriu mão de tudo, foi cuidar dos bichos, né? Agora note, nesses corpos que nós temos, existem pessoas que têm o corpo aberto, que são as pessoas chamadas de médium. Médium todos são, porque tem relação com uma sensibilidade nossa. Na astrologia nós temos 4 temperamentos, e um que também diz que é ação, todos nós agimos, todos. Quem age mais é Áries, Leão e Sagitário, mas todos nós agimos. Temos sensação, todos nós temos sensação. Cheiro, sabor, os pés no chão, calor e frio, mas Touro, Virgem e Capricórnio tem mais sensação. Aí nós temos pensamento, todos pensam, mas quem pensa mais é Gêmeos, Libra e Aquário. E temos intuição, mediunidade, quem tem mais é Peixes, Escorpião e Câncer. Isso vai depender de um monte de elementos. Na astrologia não é só assim que fala, mas você é formado, o teu ser, o si mesmo, chamado de Purusha, ele tem sensação, sentimento, ação e sensação. Sentimento é intuição, ação, mas repetindo, né? Mediunidade, vamos usar assim, pensamento, corpo e ações. Tem pessoas que são muito médiuns. Todos os chakras, os centros energéticos, nenhum livro fala disso. É engraçado que eu procurei isso na Índia, encontrei várias pessoas que falam sobre isso, mas aqui nos livros, aqui no Brasil, nunca falam sobre essa visão dos chakras, que os nossos chakras, de algumas pessoas, eles fazem esse movimento, de fora para dentro. É o que nós chamamos de corpo aberto. Essas pessoas se envolvem muito mais com o ambiente do que aquelas pessoas que têm o corpo fechado, que a energia sai, que a energia se expressa. E como os terapeutas são pessoas que sentem muito os outros, que se dão conta dos outros, ou quem é espiritualista, que tem essa mente mais plástica, mais ecumênica, que não liga aqui de eu falar de Buda e de Jesus, acha isso lindo, não vê nenhum problema, então são pessoas muito boas, porque não querem guerras com outras religiões, enfim, não é atração, aversão, aquela é boa, essa é ruim. Então, vocês que têm esse corpo aberto, a maior parte dos terapeutas, necessitam cuidar muito desse corpo energético, que é o prana maya kosha, porque você pega muita energia do ambiente, só que, às vezes, nós limpamos a nossa energia. Eu tenho um curso de proteção, limpeza e cura energética,
que dentro desse curso, é um curso online, eu juntei um monte de técnicas que eu acho o suprassumo dessas técnicas de proteção, cura e limpeza energética. Peguei uma da Rosa Cruz, peguei algumas tibetanas, algumas xamânicas, alguns ticuns, que eu sou fascinado por isso, e passei uma série de técnicas de limpeza, proteção e cura energética, do corpo energético, é o Prana Maya Kosha. E porque ontem mesmo uma moça me perguntou como eu faço para lidar com a inveja das pessoas. Ora, inveja quem tem é a mente. Eu tenho inveja do corpo do Brad Pitt. É brincadeira. Eu tenho inveja da companheira do Brad Pitt. Bonita aquela moça, né? Eu não me recordo o nome dela, se alguém quiser escrever. Bonita moça, nada malicioso, é uma moça bonita. Isso não vai afetar a beleza dessa moça e nem meu corpo vai virar igual ao corpo do Brad Pitt. É que nós achamos que a inveja dos outros é um problema dos outros, mas às vezes eu de olhar um olhar, de notar um olhar estranho, um rosto, uma boca diferente de alguém, um olhar de cima para baixo, medindo, eu começo a achar que estão me invadindo, porque eu posso ter o corpo muito aberto. Tem pessoas que têm o corpo fechado. Esse corpo fechado, nenhuma energia entra. Você pode andar no pior lugar do mundo que não faz diferença. Há uns anos atrás, o pessoal do Anima Soma, que é um grupo de liderança que eu dirijo numa universidade, com a Diana, me levou lá para a Rua Augusta para dançar, que uma vez a cada 40 dias a gente sai para dançar, uns lugares mais tranquilos, músicas dos anos 70, enfim. Vocês estão convidados, é só procurar ver na internet quando acontece isso. No Facebook, enfim, no YouTube, no site da Humane. Mas eu comecei a andar na Augusta, eu desci ali no shopping, antigamente chamava Bristol, que é na Augusta com o Paulista. E a festa, ou a danceteria, ou a balada, seja lá como for, era lá embaixo, perto do centro da cidade. Coincidentemente, era o que antigamente chamava de Madame Satã, que queriam me levar nesse lugar, que agora chama só Madame. Eu de ver aquelas pessoas drogadas, caídas no chão, com absoluto descuido do Ana Maya Kosha, que é o corpo físico, um desrespeito com o Kama Maya Kosha, porque qualquer coisa que te dão, você põe na boca ou injeta, faz coisas terríveis com o corpo, vai na onda dos outros. Eu, quando cheguei lá embaixo, perto da boate, falei para os meus colegas do ano, eram 70 colegas, falei, eu prefiro não ir nesse lugar. Não estou legal de ver aquilo, que é o chamado corpo aberto. E meu corpo não é nem tão aberto assim. Então falaram, Prem, vamos ali no Trash, que é uma música dos anos 70, uma música mais de brincadeira, Xuxa, Sidney Magal, enfim, foi muito gostoso, faz alguns anos isso. Então, quem tem corpo aberto tem que se cuidar muito mais, porque esse corpo, Prana Maya Kosha, que é energia, o Ananda Maya Kosha, ele pode se apaixonar por pessoas erradas, o Kama Maya Kosha, ele tem um desejo de coisas erradas, se tem muita propaganda, se tem muita coisa acontecendo, faz mal. E aí o Milarepa está dizendo aqui que vai sempre na Rua Augusta. Você vai fazer o que na Rua Augusta, Milarepa? E eu estou coçando os olhos, que eu estou com um pouco de alergia, que eu estou dormindo com uma gata, um animal. E meus olhos estão inchados esses dias. Não é porque eu estou com sono, não. Eles estão meio avermelhados, tá? Então, esses corpos abertos ou fechados, nós precisamos, quem tem corpo aberto, tomar uns banhos de erva, Padre São Jorge, Guiné, comigo ninguém pode, Arruda, tomar um banho de mar, que minha mão não aparece, cadê? Tomar um banho de mar, ou morar perto do mar, ou morar perto de uma cachoeira. E para algumas pessoas, isso é vida plena. O Reich falava isso. Quando eu coloco a minha energia da libido, a energia do desejo de ter o quê? Uma mansão em Brasília, uma casa em Angra dos Reis, um palácio ali no Tortuga, no Guarujá. Não. A minha energia, a minha libido, ela vai para ter uma coisa que nós falávamos lá na época da Elis Regina. Eu quero uma casa no campo para ver o pôr do sol, para ver... A vida é muito simples, é muito simples. Hoje tem muitos livros na Europa falando sobre simplicidade. A vida é muito simples. Às vezes é muito pouco que a gente precisa.
E esse é o Budi Maya Kosha. Esse é o Budi Maya Kosha. Pro corpo espiritual, vamos chamar assim, a gente não precisa do melhor carro, nem de um carro laranja, a gente não precisa de um palácio, a gente não precisa ter o corpo perfeito, nem o companheiro ou a companheira mais bonita, a gente não precisa ser o mais culto, nem aparecer na televisão, nos programas de entrevista, nem ir para a Ilha de Caras, e nem, sabe, isso tudo é lá embaixo. Quem quer é o porco satisfeito e o porco insatisfeito. Para quem está chegando agora, eu vou repetir, o Osho falava de 5 personagens que faz parte dos nossos corpos, que nós temos, todos nós, isso eu tenho, o porco satisfeito, que qualquer jogo esportivo, uma televisão domingo grandona, comer que nem um maluco, beber muito, um sexo sem amor, isso, o porco satisfeito, com essas coisinhas, para ele tá ótimo, porque ele é um porco satisfeito. E, nossa, é tão chato falar isso do porco, né, porque eu digo que se a gente vê como o porco é social, ninguém comeria mais porco, eu acho, né? Eu não sei o que se passa, cada um, né? Mas o porco é tão amável. Mas, enfim, é muito triste mesmo o porco, o que se faz. Agora já tem gente que está cuidando, né, dos porcos, que está levando até para casa, acho lindo isso. Então, o porco insatisfeito é quando você fala, não, sexo, comida, dinheiro, férias, carnaval, é aquela música do Raul Seixas, é eu que não me sento num trono de um apartamento, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. E ele fala desse, porque ele não quer ser um porco satisfeito, só que ele é um porco insatisfeito. E o Raul, o Renato Russo, gênios, né, Cazuza, eles tinham isso de brigar com todo mundo, que é o porco insatisfeito. Não eles, eu tenho isso, todos têm. Depois, se você vê que brigar só não adianta nada, essa atração e aversão, você alcança o Sócrates, que é o filósofo, Sócrates satisfeito. Ele faz meditação, ele faz alguma coisa de espiritualidade, ele reza, sei lá, ele ajuda no centro espírita, ele vai na igreja de vez em quando, ele é uma pessoa do bem, ele cuida dos filhos. Então ele se torna um Sócrates satisfeito, tem uma vida boa, que é o Anahata Chakra, o chakra do coração. Mas aí ele vira o Sócrates, que é o filósofo, insatisfeito. Ele fala, não, falta alguma coisa. Falta alguma coisa. E aí ele vai buscar o Buddhi Maya Kosha, que é o corpo da iluminação, que é o que na visão dos hindus é você colocar aqui no terceiro olho a tua total atenção. Os hindus ficam com esse mantra Om, 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 para trazer a energia para cá, Kundalini. É claro que quem acaba entrando muito nessa questão da meditação, você precisa ver se você quer o preço a pagar disso, né? Que eu falei, é como o Chico Xavier, que é mais ou menos a mesma coisa que o Milarepa fala. A melhor coisa talvez seja se entregar para o mundo. Só que se entregar para o mundo é muito bom para o teu corpo espiritual, para o teu corpo amoroso, nem sempre para o teu corpo físico. Que é o que acontece com os mestres mais famosos, né? Como Jesus. Eles se entregam, vão lá e matam ele. Ou como todos os santos católicos. Uma vez perguntaram para São Lourenço, por que todos os santos católicos são martirizados? Por que vocês buscam o martírio, a dor física? São Lourenço ele foi queimado vivo, né? Foi queimado vivo. Quem está me ouvindo aqui de Roma, cadê a moça de Roma? Foi aí em Roma, o prefeito de Roma chegou e perguntou para ele, São Lourenço, me traz toda a riqueza de Jesus amanhã. São Lourenço falou, não há problema nenhum, amanhã eu te trago. E ele trouxe para o prefeito de Roma as prostitutas, os mendigos, as pessoas consideradas loucas, os enfermos. Aí o prefeito mandou queimar ele vivo. E aí perguntaram para ele, né, por que os santos buscam o martírio? E São Lourenço falou, não é o martírio, nós não buscamos o martírio é que nos busca, nós que buscamos essa dor. Então tudo depende de um projeto de vida que nós vamos fazer. Quando eu entrei nessa área da espiritualidade, meu projeto de vida sempre foi um projeto de
cuidar de todos os meus corpos. Primeiro porque esse corpo-mente, ele é de Libra. Então, para mim, sempre teve essa via de buscar um relacionamento afetivo que eu tivesse maturidade e intimidade. Isso demorou muito, demorou mais de 50 anos. Eu posso falar para você, eu sofri muito. Eu não estou cansado não, Dami, eu estou com alergia por causa dos meus gatos que dormiram na minha cama e meus olhos estão tudo quase fechando. Não é cansaço não, é uma certa alergia, assim, meu corpo está até meio dolorido. Daqui a pouco vamos tomar um suco de limão forte aqui, eu deixo ali em cima, limão, beterraba, Mas então, voltando, eu sofri muito por amor, muito, muito. E nunca me abstive de sofrer por amor. Eu prefiro sofrer por amor do que não amar. Em busca de um relacionamento maduro, de um relacionamento que eu pudesse verdadeiramente ter intimidade. Então, eu sempre quis estar nesse corpo, no Ananda Maya Kosha. Às vezes, vem uma ideia assim, muito forte de um sonho, uma utopia da minha parte de ser monge mesmo, de virar um monge, de abandonar tudo, de viver nas montanhas, às vezes eu vejo um hábito, alguém de hábito, porque eu também tenho o título de monge, mas interiormente eu não sou. Mas aí eu falo, mas esse amor, a intimidade, o meu relacionamento, isso... Também sempre tive um sonho de viver, de no final da vida poder plantar, ter vaquinha, ter bichinho, que é a pergunta da Harley. Harley, às vezes eu sou vegano, às vezes eu sou vegetariano, tá bom? Eu acho melhor o vegano. Mas eu respeito, eu tenho um profundo respeito por quem não é. Eu acho que uma parte do mundo podia ser vegano, né? E eu acho mais certo. Obviamente que eu não como carne, mas às vezes sou vegano, às vezes sou vegetariano. E meu problema é com a violência com os animais, não é? Eu acho que se uma vaca morrer na minha frente, morreu, eu poderia comer. É lógico que eu não comeria, porque isso ia me fazer muito mal. Por exemplo, carne vermelha eu não como há 35 anos. Eu tenho 55, eu parei com 20? Não, fazem 37 anos que eu não como carne vermelha. Foi a primeira que eu parei. Então, mas eu acho que a gente tem que respeitar quem não é, que eu sei que é o teu caso. Senão a gente fica brigando, né, com as pessoas que... De novo, atração e aversão, não é? A minha mãe come carne, eu estou tentando convencer ela a comer pelo menos só peixe, e de preferência peixe que não sofra, vai saber como acha isso, né? O De Rose, outro dia o professor De Rose de yoga falou que tem um leite, que é um leite que chama leitíssimo, até se vocês puderem pesquisar para mim, e esse leite parece que a vaca não sofre, fica solta, enfim. Isso é uma questão muito polêmica, eu quero dizer que eu respeito muito todas as formas de se alimentar, ok? Não, vocês são meus irmãos, e quem frequenta uma universidade sabe que a gente tem esse acolhimento. Para mim não ficar em cima do muro, eu prefiro responder, claro que eu acho melhor vegano e vegetariano, principalmente por causa do teu corpo físico, que é o Ana Maya Kosha, que a gente sabe que a carne não faz bem, e mais ainda por causa dos nossos animais. Então eu tenho um sonho, voltando, de no final da vida ter porquinho, ter vaquinha, ter gato, que eu já tenho muitos, ter cachorro, que eu e a Nanda temos um monte, ter tudo, ter morcego, ter rato, ter tudo em casa. Seria um santuário do amor para mim receber as pessoas, santuário que a gente pudesse trocar massagem, não é o amor do amor universal, filantrópico, que esse amor é lindo, mas é o amor mais tocado. Trocar massagem, dançar abraçado, fazer carinho, sem essa pegada do tantra sexual, não é sexo. Santuário do amor. Sexo é Ana Maya Kosha, não há nenhum problema com ele, mas é Ananda Maya Kosha, o amor. Então, eu sempre tive um projeto de cuidar do meu corpo. Então, eu faço hoje, estou praticando Aikido, faço as minhas caminhadas, que é pouquinho, que são 7 quilômetros, 8, faço alongamento e faço Qigong e Tai Chi todos os dias. Quero ter esse relacionamento íntimo, que cada vez está mais bonito, mais íntimo, e tenho uma vontade de, no final da vida, me isolar, me preparar para a hora que eu tiver que abandonar esse corpo,
que a gente às vezes não se prepara para isso. Eu sinto, para mim, isso é importante. Então, eu tenho uma visão, eu quero ter coelho também. Nunca tive coelho, eu acho. Eu acho, porque ou tive, eu não lembro. Mas a minha companheira já teve e quer ter um. Agora ela pegou um ratinho pequenininho. Eu quero um santuário de amor onde as pessoas possam levar os filhos e ver, a gente pode viver com os bichos. Que não precisa ser inimigo dos animais, entende? Animais assim, lógico que, não, que queiram estar ali, né? Não vou pôr um urso, um leão, uma girafa, porque não é lugar deles ali, não é? Então, a minha ideia sempre foi todos esses corpos estarem ativos. E aí entra uma questão, que a gente está chegando a 1 hora de aula, que no Ocidente se fala muito de equilíbrio dos chakras. Nós buscamos muito o equilíbrio dos chakras. Existe até uma ideia, que é uma coisa bem ocidental, não que esteja errada, mas de alinhar os chakras, uma coisa mais ou menos assim, que pode até acontecer. Mas a visão do Oriente não é muito disso de equilibrar os chakras, não. A visão do Oriente é muito mais do oriental, de você ativar esses centros. E ativar a maior parte deles com igualdade. Não parar em um só. Então, por exemplo, como eu falei, que às vezes você fica só no on, que é um mantra muito forte, muito forte. Os hindus falam que se a gente fizesse o mantra on uma vez só, algumas pessoas, mas fizesse com vontade, você se iluminaria. O Osho dizia que se alguém fizesse a meditação, qual que ele falava? Acho que era Kundalini, que é uma que você chacoalha, depois você dança, depois você senta em silêncio. O Osho sempre disse, se alguém fizesse a meditação uma vez só, mas fazer muito para valer, estar pleno naquilo e se entregar para ela, você se ilumina também. Nós que temos uma ideia de que a iluminação vem só quando eu tenho um brevet de meditação, quando eu acumulo muita meditação. E nem sempre é assim. Para alguns para outros não. Isso varia muito. Para alguns precisa dessa quantidade, não é, de meditação. Então, quando muitos fazem então esse mantra OM, que tem 8 formas de fazer, cadê aqui a câmera? O Tantra estuda essas 8 formas de fazer o OM, mas você trabalha só com a espiritualidade, enquanto uma parte do mundo trabalha, lembra, porco satisfeito, sexo, álcool, barzinhos, né? Álcool e grana. Então fica só nisso, outros vão só pro OM, que é o espiritual. Então fica um buraco em você. E tem pessoas que têm esse dharma mesmo, essa missão de serem assim, só buscar o espiritual. Quem me pegou só agora é que eu estava falando. A gente pode imaginar um Chico Xavier fazendo supino, uma Madre Teresa fazendo crossfit, que são exercícios maravilhosos. Mas essas pessoas não tiveram o menor interesse em cuidar do corpo, o menor interesse. O Chico Xavier, até pouco, porque ele era assim. Já o Gasparetto, que também era espírita, ele cuidava muito do corpo, muito. Depois, no final da vida, ele ficou doente por 3, 4 meses e faleceu de uma doença terrível, aquilo que não está no nosso controle, né? Tem algumas doenças que não estão no controle. Não sei se a dele estava ou não, se ele que causou ou se foi uma coisa de destino. Mas existem, e ele cuidava muito do corpo. Então, por exemplo, o que o Qigong, que é um movimento que você traz energia, inspira, faz, que lembra o Tai Chi, mas é parado no lugar, ele vai trabalhar muito com a tua barriga. E eu falo para vocês, as pessoas mais saudáveis que eu já vi na minha vida fazem Qigong ou fazem Tai Chi. Tá? Porque o foco é muito esse, a saúde, porque trabalha com a barriga. O yoga também é extraordinário para a saúde. Só que o yoga, ele olha um pouco mais na visão da vida bem vivida. Tanto que se você vê o pessoal taoísta que faz tai chi, eles são quietos, eles são mudos. Você vai no tai chi, eles estão muito sossegados, eles vão no Ibirapuera, eles estão muito quietos, fazendo o tai chi deles, todos com uma roupinha branca, porque você fica muito interiorizado, porque você mexe com a barriga, com o prana maya kosha, o corpo energético.
No mesmo Parque Ibirapuera, outro dia, eu vi as pessoas fazendo yoga, tudo com roupa colorida, e são mais extrovertidas, e aquelas posturas bem difíceis. Eu me sinto muito feliz porque eu fiz yoga muito tempo com o professor De Rose, o Swastika Yoga, numa época que o De Rose era muito místico, muito espiritual, e agora ele mudou um pouco o foco, e eu uso muita coisa do yoga no meu dia a dia, as meditações, o dhyana, o trabalho com mandalás, com yantras, o trabalho com yoga nidra, e o yoga me dá muito uma sensação, sabe, a vida é plena, a vida é muito boa. É yoga, união, né? Perceber que você é o universo. Na verdade, você sempre foi, mas o yoga te mostra, te faz lembrar isso, que a gente foi obrigado às vezes a esquecer, talvez, sei lá em que momento da vida. Se chegar para uma tribo e falar, somos todos universos, os índios falam, uau, é claro que somos. Então, o yoga é maravilhoso. E eu leio muito sobre o yoga. Agora, esse meu corpo, ele é do Qigong e do Tai Chi. Quando eu olho o Qigong, o Tai Chi e o Yoga, eu olho o Yoga mais completo, mais rico. O Hindu acho que foi mais longe, na parte principalmente teórica. Quando eu olho o Tai Chi e o Qigong, tem muito pouca coisa escrita, o processo é mais interior. Mas os dois são extraordinários, mas cada um tem mais definido um corpo. O yoga, por esses movimentos de abrir e fechar, trabalha muito aqui. Já o tai chi, mais com a barriga. Aqui tem várias pessoas falando comigo. Margarete, yoga é maravilhoso, sem dúvida nenhuma. Anto, sou professora de yoga para criança. Que coisa linda. Rita, esses vídeos de alinhamento, eu não sei de que vídeo você está falando, tá bom? Assim, de vídeos de alinhamento de chakras. Aí tem uma escola tibetana chama Nyingma, que eles trabalham com essa ideia de alinhamento de chakra, uma escola muito boa. Então, é claro que não dá para fazer tudo, né? Porque senão você dá um nó no teu corpo. Por exemplo, a mediunidade. A mediunidade é no Prana Maya Kosha também. Então, o médium ele se abre por uma incorporação. No Qigong ou no Tai Chi, você coloca a mão na barriga, vê se vocês me enxergam. Você tampa aqui. Você faz um movimento e depois tampa. Você não permite que a energia entre. Tanto que quem faz Tai Chi, Qigong, não tem mediunidade. Basta você praticar bastante que você corta completamente, porque você veta, você fecha. Essas pessoas que fazem Tai Chi Qigong não tem amuleto, não tem talismã, não tomam banhos de erva. Eles são assim, é o dharma deles, é o caminho deles. Já o candomblé, a umbanda, o xamanismo, a ayahuasca, que são escolas maravilhosas. As pessoas que são juremadas, o peiote, o rapé, não é? São experiências que você tem, uau, você vê tudo que está acontecendo, porque é uma coisa meio mediúnica. Seus corpos todos abrem. Se você falar para mim, Otávio, você faz Qigong há quanto tempo? Eu, com 14 anos, o Salfá e o Sauí, que foram dois amigos, Salfá e Sauí, de escola, do Colégio Borges, que eu estudava, eles eram da Indonésia, vieram para cá, que os pais eram refugiados para o Brasil, eles me mostraram o Kung Fu. Depois eu fiz Kung Fu com o Marco Natali, e comecei a aprender estilo Chantal Chuan, e comecei a aprender os movimentos já de Tai Chi. Depois eu fiz o Wing Chun com o professor Nelson, não lembro exatamente o nome. Depois eu estudei muito com o professor Paulo José da Silva, muito, que é um grande paranormal do Kung Fu. Vocês procurarem vídeos do Paulo José da Silva de Kung Fu, ele corta banana na boca da pessoa, de olhos vendados, ele acha a pessoa no ambiente e corta a banana. Ele tinha uma mediunidade, ele tentou passar isso para mim, mas eu não fui muito longe, assim, treinei, fiquei faixa preta, dei aula desse estilo, o Paulo abandonou o estilo, ele foi pro Hungar, que é do tigre, que é lindíssimo, e eu enveredei depois pro Karatê, depois fiz Kung Fu há 3 anos atrás, voltei, hoje eu faço Aikido, eu nunca largo as artes marciais e nem o Tai Chi, fiz várias formações de Tai Chi, estudei com Liu Pailin, e você fala, Otávio, quando você fez tudo isso, o que você viu? Nada. O que você sentiu? Nada. Qual miração você teve? Experiência?
Nenhuma. Porque essas práticas não te dão, você se fecha interiormente. Coloca a mão aqui. Já como eu falei, candomblé, umbanda, ayahuasca, xamanismo, rapé. Há pouco tempo eu tomei um rapé. Uau, tive uma experiência de ver muita coisa. Foi tão gostoso. Só que você não pode ficar fazendo isso o tempo inteiro, eu acredito. Senão não tem fim. Né? Você acaba não vai para cá, vai para lá, vai para cá, vai para lá. Ou faz tudo isso até os 40 anos de idade, né? Eu brinco que até os 40 anos é legal a gente fazer tudo o que quer. Você não precisa saber o que você quer até os 40 anos. Não tem necessidade de você saber o que você quer até os 40 anos. E depois dos 40, não precisa saber o que você quer também. Olha que paradoxo. Mas a gente precisa saber o que não quer mais. Então, muita coisa eu abandonei, ok? Então, eu queria que vocês tivessem mais algumas perguntas dos corpos aqui. A Kundalini é que vai alimentando esses corpos, né? Conforme você vai mexendo com ela, você pode ter uma experiência gigantesca, extraordinária de Kundalini, que é quando a libido se manifesta para cima. Quando ela se manifesta para baixo, é um orgasmo físico. Tem algumas questões que me vêm aqui, né? Assim, o Dami falando que eu sou casca grossa. Não, não sou não, porque eu nunca lutei, Dami. Eu só faço os catis, assim, sempre sem combate, né? Nunca me importei com isso. Só no karatê um pouco, mas não, nunca foi meu forte. Assim, eu acho muito plástico as artes marciais, muito bonito. Eu valorizo por demais os movimentos. Por isso que vocês veem no YouTube, tem um monte de aulas minhas. Um monte. Hoje eu gravei uma aula de um Qigong que eu tinha aprendido há muito tempo. Eu me lembrei, eu fiz umas anotações, que é um Qigong do fogo. Aí eu resolvi gravar aqui embaixo, eu vou pôr no YouTube em algum momento. Eu tô com uma roupa de Shaolin, um hábito que eu ganhei de um monge, que é laranja. Ou esse eu comprei. Bom, enfim. A importância do Tai Chi, eu acho o Tai Chi muito importante, mas o pessoal do Tai Chi, Júnior, não faz propaganda do Tai Chi. O Tai Chi hoje não aparece em nenhuma mídia. Saiu um livro agora que a Harvard fala dos benefícios do Tai Chi, desse tamanho, a mídia não dá importância, até porque o Tai Chi é muito indicado para idosos, muito, muito. E quem é que liga para os idosos? É uma pena, né? Olha eu reclamando. Mas, então, se dá muito pouca importância para essas questões do Tai Chi, de cuidado dos idosos, de cuidar das pessoas que precisam. E eu vejo muito nessas Facebooks, essas coisas, não sei se é assim que fala, muita gente dando aula de yoga, umas posturas dificílimas, dificílimas. Como eu falei, eu acho o yoga extraordinário. Na minha escola, uma universidade, a gente tem 2 frentes de yoga, a gente tem hoje uns 400 alunos de formação em yoga, nós não temos prática, só formação em yoga. Mais de 400 alunos. E eles sabem que yoga não é isso. Então, o que eu vejo agora é pessoas vendendo até cursos online de yoga, que eu praticamente acho muito um milagre aprender yoga online. Acho até que o Tai Chi, o Qigong é mais fácil, mas mostrando só a postura física. Quando você tiver uns 50 anos, você não vai ter mais essa flexibilidade. A não ser um Iyengar da vida, que é uma exceção. E o yoga é muito mais do que a postura física, muito mais do que a postura física, ok? Já no Tai Chi não tem essa mídia. Nunca me procuraram para mim fazer uma série de vídeos. Tem várias produtoras que pegam pessoas de yoga para fazer uma série de vídeos. Ninguém faz uma série de vídeos de Tai Chi, porque associam a idosos, não é para idosos, mas faz muito bem para idosos. Aí o Milarepa, qual mudar do Mani Padme Hum, me pergunta, é o Pranam Mudra, né? A Angelone Mudra, acho que se fala assim no yoga. Palma com palma para fazer o mantra Om Mani Padme Hum. Aikido, estou praticando agora, Solange com o Sensei Ricardo Kanashiro, tenho treinado com ele em espada, que é extraordinário, treinar com espada, com a katana, e fazemos o Aikido. Eu faço aula particular de Aikido e de Katana com o Ricardo Kanashiro, de uma escola que se chama Do Centro ao Movimento.
do centro ao movimento. E a Norma me fala de Tai Chi online. O Tai Chi online, outro dia me perguntaram, é possível aprender Tai Chi online? Eu disse assim, o melhor, calma que você vai me entender, Norma, o melhor é você aprender Tai Chi lá na China, no mosteiro Shaolin. Esse é o melhor. Não podendo fazer isso, você vai procurar um grande mestre de Tai Chi aqui no Brasil. Não podendo fazer isso, você vai fazer online. É que nem o yoga. Quando eu me formei em yoga, na década de 1980, finzinho, a primeira coisa que eu fiz foi para a Índia, para estudar um pouco lá de yoga e para aprender Tantra, porque eu queria ser iniciado no Tantra. Eu queria conhecer o Tantra em louco antes de poder dar aulas de yoga e fui pedir permissão para uma escola que chama Escola Baba Kinaran, para mim poder dar aula de Tantra, Tantra mesmo, né? Algumas pessoas geraram algo chamado Neo-Tantra, aí você não tem mestre, você não tem nada, você faz o que você quer. Mas é que nem Aikido, para mim dar Aikido eu tenho que seguir uma escola, para mim dar Karatê, para mim dar Jiu-Jitsu, para mim dar Hapkido, essas artes marciais eu não treinei. Mas qualquer arte marcial você vem de uma escola. Qualquer yoga você vem de uma escola, menos na Califórnia. Na Califórnia já inventaram os tipos de yoga. Talvez isso chegue no Brasil. O Tantra é a mesma coisa, né? O Tantra, as pessoas inventaram um Tantra, então eu quis ir para a Índia para mexer com isso, tá? A ideia que eu falei aqui também é de você ter bastante energia, sabe? Essa foi a ideia dessa nossa palestra, tem mais 10 minutos. Energia é carisma. O Gaiarsa sempre falava para mim, respira para você ter carisma. Da onde vem a palavra carisma? Carisma tem a mesma raiz etimológica de carinho. Olha que lindo isso. Então, uma pessoa carismática, ela tem carinho, ela acolhe as pessoas, ela tem muita energia. E essa energia, quando está bem distribuída no teu corpo, ela vai, que se chama Kundalini, que se chama Orgone, que se chama libido, ela vai mexer, ela vai te dar força física, com longevidade, ela vai te dar aquela aura que você se aproxima das pessoas e as pessoas querem estar perto de ti, que vem desse carisma. Ela vai te dar amorosidade, de você amar você sem cair no narcisismo, não é? Eu vejo algumas pessoas falando de autoestima, isso não é autoestima às vezes, é narcisismo. Gostar de você, a tua luz, a tua sombra, mas saber que às vezes nós falamos todo mundo é especial, mas nem sempre sai um Mozart, um Gandhi, um Pelé, um Bruce Lee, saber pôr nos nossos lugares, né? Tem uma história de um cara que se acha muito mestre e fala, olha para as estrelas, olha o teu tamanho perto das estrelas. O cara fica cabisbaixo. Agora eu não me acho nada, mestre. Então olha para as formigas, olha o seu tamanho perto das formigas, quer dizer, acha o teu lugar. E quando você põe energia no coração, isso aumenta. Lê bastante, estudar, que é pôr energia no Manas Maya Kosha, que é o corpo do conhecimento. E ter a tua prática meditativa, a tua prática espiritualista, seja ela qual for, para colocar energia no Ajna Chakra. Eu vou até, no próximo encontro nosso, procurar falar um pouco sobre meditação. Eu acho um tema bacana, né, de eu falar de várias técnicas de meditação, porque às vezes a gente esquece que meditação, às vezes, tem que saber qual que é mais rápida. Todas são boas, nem todas, eu acho. Às vezes tem meditação que é confundida com Yoga Nidra, que é só uma forma de pensar alguma coisa. É uma projeção mental, uma visualização de uma tela mental, ou imaginar coisas. Isso é um Yoga Nidra, né? Um Pratyahara, que é uma concentração em alguma coisa. E tem meditações que são dhyana mesmo, que você entra muito nisso, né? Kátia, quando você faz apometria, obviamente você mexe com esse corpo astral da pessoa, que é o Pranamaya Kosha. Todo mundo que dá passe mexe com esse corpo prânico. Então, quem dá passe precisa se cuidar bastante, porque
Tem até algumas escolas de ocultismo que eu aprendi que não pode tomar passe. Eles dizem, né? Eu não penso assim. Porque você está judiando do médium. E essa palavra é horrorosa, né? Judiar vem de judiera, que é fazer algo de errado com os judeus, né? Vamos usar outra palavra. Você está roubando a energia do médium, ele está se acabando por você. Mas ele escolheu ser uma pessoa boa, abrir mão do própria energia para o outro, né? É um dos dons do carisma que Jesus falava, falar outras línguas, curar com as mãos, enfim. Mas o médium precisa aprender a lidar sempre com a sua energia, senão ele fica, nós falamos na China não, no Japão, sanpaku. Sanpaku é quando a pessoa tem uma baixa energia, você olha, parece que ela está sempre assim, meio que caindo, meio cansada, não é? Sanpaku é o termo da macrobiótica. Eu fui macrobiótico uma época também, não falei para aquela moça do vegano, foi horrível. Não me adaptei, tem pessoas que se adaptam, eu não me adaptei, tá? Bom, toda quarta-feira, 19h30, eu vou estar aqui, ok? Conversando com vocês. Às vezes isso daqui repete e vai para o YouTube, e essas repetições acabam também... parece que é ao vivo, tá? Mas eu não tenho controle sobre isso. Então, às vezes parece que é ao vivo, enfim. E aqui tem outras pessoas, tem uma moça que... Você sabe que eu já dei muita aula, Kátia, aí em Florianópolis. Minha filha viveu aí nessa região, né? A mãe dela era de Videira, lá em Santa Catarina. E eu fiquei muito tempo aí, porque ela nasceu em São Paulo, mas logo foi para ir para Floripa mesmo. E eu participei do encontro aí em Floripa, foi muito bacana. A editora Globo, na época, tinha uma revista chamada Destino, e ela chamou eu, o Paulo Coelho, a Mônica Bonfilho, a Carmen Balesteiro, o Léo Reiser, o Valderson de Souza, um dos maiores tarólogos que eu já conheci. Eu fiz um curso de tarô online baseado muito no que eu aprendi com grandes mestres de tarô, ele, Léo Reiser. Nossa, foi uma turma, assim, tudo aí que iam fazer a Ilha da Magia em Santa Catarina. Acabou não dando certo, mas é um lugar que eu sou fascinado. Quanto ao livro do Yogananda, livros do que, Anto, que você gostaria? A biografia de um yogi, quando eu li esse livro, eu fui lá para a Índia, sentar onde Yogananda se sentou. Olha como eu sou bobo. E eu sentei onde Buda sentou também, na árvore búdica. Falo que a árvore está até hoje lá em Bodh Gaya, fica perto de Varanasi. Eu achava que se eu sentasse ali, eu me iluminaria. Depois fui ver que iluminação não é nada disso. E eu sentei onde Yogananda se iluminou também. Foi lá em Calcutá, no livro fala. E esse livro me influenciou muito. Eu gostei muito da primeira parte, né? Depois a segunda parte eu achei meio cansativo. Mas isso tudo é uma questão de gosto. Sempre uma questão de gosto. Meus irmãos todos aqui que ficaram comigo, gratidão, gratidão mesmo. Vamos se encontrar num outro momento, ok? E se vocês, somente quem é terapeuta da uma universidade, se vocês gostam do que eu estou falando, avisa os terapeutas lá que eu estou aqui para falar com vocês. Até questões de, se for o caso, de acupuntura, de yoga, de naturopatia, tudo isso eu estou aqui principalmente para quem está longe, não é o caso da Margarete. ABC você está em casa, Margarete, eu estou em Moema, você está no... Apesar que eu só fico em São Paulo de sábado e domingo, não é? Então, foi uma honra poder falar com vocês, eu é que agradeço. É difícil imaginar que a gente possa juntar tanta gente assim, e todos vocês muito carinhosos, muito gentis, todos vocês respeitando a mim, os colegas aqui que estão juntos, a moça que está falando de Roma, o Chico que está falando de Portugal. Eu acabei de sair de Portugal, faz 2 meses eu estava aí. Tem muita gente de Portugal, né? Até eu fui ver não sei como é o nome, que é a Boca do Diabo, né? Um nome horroroso, mas é um lugar no mar que eu fiquei fascinado. Eu nunca imaginei que Portugal fosse tão bonito assim. Muito, muito bonito, e foi muito bem recebido aí em Portugal. Os taxistas correm muito, hein? Mas eu arrumei um taxista muito bonzinho, o seu Manuel,
levou eu e a Nanda para conhecer um monte de lugar e levou a gente para o estádio de um time de futebol, Benfica, que fez questão de levar a gente no estádio de futebol, porque ele torcia, não sei o que, mal saber que está cheio de estádio de futebol aqui no Brasil, né? Mas eu fui lá conhecer também, tá? Pessoal de Minas Gerais, o Marcelo, é isso, amo vocês, gratidão, honrara, e que os méritos desse programa possam trazer benefícios a todos os seres vivos, todos os seres vivos. Quem quiser continuar escrevendo e deixar perguntas para quarta que vem, 19 horas e 30 minutos. Sempre quarta, 19 horas e 30 minutos. E alguns outros horários também, né? Como hoje tem. Mas o oficial é quartas, 19 e 30. Tá bom?